dando continuidade à nossa discussão sobre o texto da professora Odete, a gente vai lá para a parte que se diz respeito às formulações clássicas e tradicionais, né? Grande parte do conteúdo que fundamenta o relacionamento está baseado nos próprios valores, princípios e postulados. Ela diz assim, do serviço social que não levam em conta as próprias formulações, visões e valores dos clientes envolvidos. Ela está trazendo essa concepção de cliente, mas é uma concepção bem mais antiga do serviço social. Hoje a gente já trata mais como usuário, como sujeito, como paciente, depende muito da instituição que a gente atue. E a autora ela traz essa concepção dizendo que com estas referências, ela diz, com estas referências a profissão vai incorporando e consolidando uma concepção, reforçando uma cultura determinada, pois vai aprendendo, assinando seus conteúdos na experiência, no vivido, sem a reflexão teórica e crítica de suas implicações e desdobramentos. É muito interessante quando ela diz isso, porque ela diz assim que nós temos que compreender os sujeitos dentro da dinâmica social, compreender os sujeitos diante de sua realidade, de suas determinações culturais, de suas determinações econômicas, e a partir daí nós temos que criar esses mecanismos de relacionamentos, de como lidar com o outro, de forma a saber como a gente vai ser recepcionado com esse outro e como essa nossa relação vai trazer também estratégias de intervenção. E aí ela traz a questão das formulações críticas. Essas formulações tradicionais são formulações embasadas aí pelo positivismo, embasadas aí pela questão do sujeito como sendo responsável pela sua história, desconsiderando aí toda a realidade capitalista que permeia as nossas relações. E aí ela traz a concepção das formulações críticas, que ela diz que a compreensão crítica se consolidou na profissão acerca do seu significado socio-histórico. Aí a gente já vê a diferença. Por quê? Porque trazendo a concepção do significado socio-histórico é compreender os sujeitos dentro da dinamicidade da história. Compreender que esse sujeito ele é um sujeito que ele está dentro de uma sociedade, que é uma sociedade de produção, que é uma sociedade de classes, e é uma sociedade que tem contradições, que essas contradições são frutos do capital e do trabalho. E perceber ele nessa forma holística é perceber ele como ser sócio-histórico. E ela dá continuidade, referenciada à questão social e o contexto de aprofundamento do capitalismo, entendendo-o como instituição particular a partir da divisão social e técnica do trabalho. Neste quadro é que precisamos compreender o significado social do exercício profissional em suas conexões com a produção e a reprodução das relações sociais. Ou seja, a nossa profissão é uma profissão crítica, reflexiva, mas essa criticidade ela não surgiu do nada. Ela surgiu de processos históricos. A gente sabe que o assistente social lá, na década de 30, ele não tinha a mesma concepção de um assistente social na contemporaneidade. Então, a gente precisa ter primeiro essas concepções para a gente poder trazer essas informações. Aí, continua dizendo, dessa forma, é no interior das relações de produção, no âmbito das relações sociais, que o assistente social trabalha. Estas formas em que objetivam a relação por serem mediações são carregadas de relações sociais que se materializam na vida dos indivíduos. O relacionamento, para ser concebido como parte dessa totalidade das relações sociais, que constitui a vida social e que são mediatizadas por mercado e por ele coisificado, transformado em sujeito e objeto. Ou seja, é dentro dessas relações sociais que nós, assistentes sociais, trabalhamos. E dentro dessas relações sociais que nós criamos mecanismos e estratégias de intervenção. E aí, gente, a gente finaliza o texto dela
E aí a gente entra em outra discussão, uma discussão que também tem a ver, né, com a nossa formação profissional, que são os instrumentos e técnicas enquanto componentes da dimensão técnico-operativa do serviço social, aproximações acerca da observação e abordagem, né? Então, assim, a gente já começa o texto fazendo a reflexão, o serviço social e as transformações societárias. Para nós fazermos essa compreensão do serviço social e das relações societárias, a gente precisa compreender ele numa perspectiva histórica. Esse texto, gente, ele já está para vocês desde o início da disciplina no sistema AVO, tá bom? Mandei também ele em PDF, vocês podem estar lendo ele, relendo. E amanhã a gente vai fazer a interação justamente para tirar essas dúvidas. Os impactos das transformações societárias na profissão de serviço social nas últimas décadas têm sido avassaladores quando se busca compreender sua legitimidade profissional em tempo de capital fetiche. Né? Por quê? Porque nós percebemos que o serviço social ele está contra essa lógica do capital. Essa lógica que gera pobreza, essa lógica que gera miséria, essa lógica que gera violência. Ou seja, a partir da contradição entre o capital e o trabalho, surgem várias expressões da questão social que nós, assistentes sociais, temos aí o papel de intervir no sentido de causar alterações propositivas, críticas e, né, direcionadas para os sujeitos. E aí a autora continua, na trajetória sociohistórica da profissão, os assistentes sociais têm mobilizado um conjunto de saberes ideopolíticos, éticos, teóricos, metodológicos e operativos, que têm dado densidade à análise da realidade social e à intervenção profissional, que se pretende ser orientado de maneira crítica e propositiva. Né? Ou seja, dentro dessa dinâmica social, nós temos criado aí aquelas dimensões que nós já conhecemos e que dão embasamento tanto para a nossa formação como para a nossa ação profissional. Teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político. Né? Ideopolítico pode ser também, que é o que nós compreendemos aí como as dimensões que instrumentalizam a nossa ação profissional. A autora continua dizendo que reconhecer a complexidade da profissão significa não reduzir a intervenção profissional a ações imediatas. Isso a gente já tem bastante ciência que nós, enquanto profissionais, temos que ser realmente bastante críticos, né? Porque o imediato, o superficial, todo mundo consegue ver. Agora, as análises críticas do social, as questões que nós conseguimos realmente ver com profundidade, histórica inclusive, né? Então, é a nossa especialidade. E aí ela continua dizendo, pontuais e fragmentadas, despidas da análise crítica e reflexiva, que, ao que parece e se apresenta, é o que o atual contexto tem requisitado do profissional. Ou seja, esse contexto que nós estamos vivendo, né, na contemporaneidade, tem solicitado que nós sejamos profissionais realmente mais críticos, profissionais realmente mais densos, né, que nós possamos realmente ver a realidade social dos sujeitos de forma analítica, né, de forma realmente que nós conseguimos ver o miúdo, né, que nós conseguimos ver realmente aquilo que as outras pessoas não conseguem ver. E a partir disso que a gente vê é que a gente cria as intervenções. E dando continuidade à construção ou reconstrução e apreensão e repreensão, né, da dimensão técnico-operativa do serviço social. A autora dá continuidade dizendo que na busca da superação do serviço social tradicional, desvelando e assumindo a dimensão política da profissão, muito se questionou sobre sua operatividade, denunciada pelo seu esvaziamento teórico, pela pretensa neutralidade e pelo apego às técnicas como fim de si mesmo. Né? Então, ela traz essa reflexão que nós, enquanto profissionais, nós não temos que ter apego às técnicas como fim de si mesmo, porque não só as técnicas que respondem à realidade social, as técnicas são meios, né, para a gente conseguir objetivar aquilo que a gente, enquanto profissional, pretende alcançar. Mas elas não são tudo, porque a gente discutiu no texto anterior, né, do texto da Yolanda Guerra, da prova anterior, sobre
essa instrumentalidade sendo essa capacidade. Então, para além das técnicas, nós temos outros atributos, né, que nos faz compreender a profissão de forma ampla. E aí ela dá continuidade. Assim, no primeiro momento, desvalorizou-se a dimensão por acreditar que ela não respondia à análise das questões macroestruturais que estavam na pauta da discussão do serviço social, né? Então a gente consegue compreender e seguindo à frente dizendo que, entre muitos equívocos cometidos nesse momento de apropriação da tradição marxista pelo serviço social, o olhar preconceituoso e fragmentado sobre a dimensão que se fez presente, assim, percebemos que essa é uma lacuna deixada e que precisa ser revisitada no sentido de superar os equívocos construídos. Né? Porque nós percebemos que a nossa história enquanto profissão, nós permeamos aí pelo conservadorismo, né? Estamos no neoconservadorismo e temos também a visão marxista crítica, né? Dialética. E aí nós temos profissionais e profissionais. Tem profissionais que seguem essa linhagem conservadora, que é o que não é certo, porque quando a gente segue a linhagem conservadora, a gente desconfigura a realidade do sujeito, baseado no que nós acreditamos que é correto, né? Então nós temos que seguir a linha de transformação da realidade dos sujeitos baseado naquilo que a sociedade democrática de direito tem compreendido como correto, não no que nós profissionais compreendemos. Por exemplo, se a mulher sofre violência doméstica, eu gosto sempre de dar esse exemplo da mulher porque fica muito claro. Se a mulher sofre violência doméstica, pelo conservadorismo, sobretudo religioso, diz que a mulher tem que ficar naquele casamento até o fim, né, da vida dela. E aí vocês imaginam que a mulher fica nesse casamento, sofre violência doméstica e sofre a questão do feminicídio. Então, assim, a gente precisa compreender essas dimensões amplas para a gente poder não dar respostas imediatas para a vida dos sujeitos, mas baseado, né, na perspectiva da cidadania, do acesso à cidadania. Revisitando conceitos, instrumental, instrumentos e técnicas. Para a guerra, que aí é a Holanda Guerra, o instrumental técnico-operativo ultrapassa as técnicas e os instrumentos, pois inclui o conjunto de ações e procedimentos adotados pelo profissional visando alcançar uma dada finalidade, bem como a avaliação sistemática sobre o alcance dessas finalidades e dos objetivos da ação. Ou seja, e a Holanda Guerra compreende que não devemos, né, atribuir só às técnicas, né, e ao técnico instrumental essa perspectiva de solução, né, da realidade social, de transformação da realidade social. Mas, né, todo o processo que está imbuído aí, inclusive a capacidade do profissional política de transformar essa realidade social. E ela diz, e o que seria o instrumento técnico, operativo e a técnica? E aí Sarmento traz a compreensão de que, sempre orientado por um determinado conhecimento, uma teoria social, ou seja, é sempre intencionalmente utilizado. É através do instrumento que vamos experimentando a teoria na medida em que permite que se vá objetivando as categorias da realidade, ou seja, é a partir dessas técnicas que têm um embasamento teórico que nós conseguimos objetivar aquilo que nós desejamos enquanto profissionais. Então, as técnicas, elas têm, de fato, essa finalidade de auxiliar-nos no processo, né, de conquista do objetivo profissional, que é alterar a realidade dos sujeitos. E aí ela continua dizendo sobre a observação, que é falar em comunicação, pensamento e linguagem, enquanto formas de objetificação da sociabilidade dos homens, incorporando o quadro categorial representativo da realidade. Ou seja, essa observação é super importante porque é a partir da observação que nós conseguimos analisar a realidade social dos sujeitos. É a partir da observação que nós conseguimos realmente dar respostas profissionais dos sujeitos. Então, a gente aí, né, finaliza esse texto e a gente vai, né, dar continuidade na interação.